o Ivaniel Foro Maia, que é meteorologista do Incapé, para conversar com a gente se esse frio vai ser intenso, se vai chegar com tudo no Espírito Santo inteiro ou vai ser só aquela marolinha. Ivaniel, boa tarde para você. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos que nos escutam aqui na Rádio CBN. Esse frio que a gente está esperando aí, essa onda de frio para o país, ela deve chegar intensa aqui no Espírito Santo, Ivaniel? Pois é, Johnny, a população já está até estranhando, né? O inverno começou há poucos dias, né? A gente tem aqui dias, né, consecutivos com calor, né? Temperaturas aqui que já atingiram a marca acima dos 30 graus, né? Por exemplo, hoje Grande Vitória atingiu próximo aos 32 graus. E o povo já estranha, né? Ó, o inverno começou, mas ainda não estou sentindo frio. Porém, a gente já tem uma frente fria na altura do Rio de Janeiro, né? Passando pela região também do estado de Minas Gerais, se aproximando já aqui no sul do estado. E conforme nossos modelos, né, nossa previsão ao longo da semana, a gente já vem apontando que a partir do final, entre o final da tarde de hoje e a noite de amanhã, essa frente fria chegue aqui na metade sul do estado, trazendo consigo aí, né, um pouco de chuva, algumas pancadas de chuvas associadas ao choque dessa massa de ar fria e a massa de ar quente que está predominante em boa parte do Espírito Santo agora. Ivaniel, a gente já ouviu falar muito no ano passado, nos últimos anos, esse Uhum. termo vem sendo muito usado, que é onda de calor. Tem onda de Sim. calor, o país passou por onda de calor e onda de frio agora. O que Uhum. caracteriza uma onda de frio? Por que a gente chama dessa forma? Bom, assim como a onda de calor, a gente tem aqueles períodos, né, consecutivos com temperaturas que ultrapassam, né, 5 graus acima da média num período consecutivo de atuação, em que é uma massa de ar fria, perdão, uma massa de ar quente atua, né, sobre determinada região. A onda de frio também é esse fenômeno meteorológico que é caracterizado ali pela queda brusca, né, na temperatura. E assim como a Organização Meteorológica e a Organização Mundial de Saúde determinam que quando você tem uma queda num patamar maior que 5 graus, você já começa a considerar um cenário de atenção, e se esse patamar ele persiste durante vários dias, né, pelo menos ali 4, 5 dias, você já pode considerar como uma onda de frio. Tá? Então, a onda de frio é um fenômeno que ele baixa a temperatura durante pelo menos 5 graus, né, ali em relação à média do mês, ou do período, né? E isso daí perdurando ali por um período de 4, 5 dias, você já começa a fazer um acompanhamento para caracterizar como uma onda de frio, ou, no caso, se for acima da média, uma onda de calor. Tá? Mas nesse cenário, o que a gente tem, por enquanto, é a passagem dessa frente fria, e logo depois que a frente fria passa, que é aquela banda de nebulosidade, né, que traz chuva associada a um pouco de vento, né, a gente reforça que o vento também traz uma sensação de frio grande, e depois que a frente fria passa, fica a massa de ar polar, que é a massa de ar fria, que aí sim, ela perdurando por vários dias, ela pode causar uma onda de frio em algumas regiões. No Espírito Santo, essa frente fria ela passa bem rapidamente, ou seja, ao longo da quarta-feira, ela tende a chegar já no norte do estado, trazendo chuva também associada a esse choque entre as duas massas, a massa de ar frio e a massa de ar quente. E depois a massa de ar polar fica atuando aí por pelo menos uns 2 dias. Então a gente não vai ter uma onda de frio propriamente dita aqui no território capixaba. Vai chegar só a pontinha, né? Os outros estados que vão sofrer mais, como você está falando, Minas já está sentindo os Já, efeitos, né? Adalberto tem exatamente. pergunta? Ivaniel, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Alberto. Olha, a gente estava falando um pouquinho aí, a gente já viu que essa onda de frio, então, ela não vai chegar tão forte aqui no nosso estado. Mas a Uhum, gente sabe que, tradicionalmente, ali, principalmente na região serrana, nas regiões das montanhas aqui do Espírito Santo, a gente sempre observa uma queda muito acentuada das temperaturas, Ivaniel. Para uhum. essas regiões aí, tem algum alerta mais específico ali, algum cenário ali de uma queda mais brusca de temperatura? Sim, o capixaba já tem essas regiões como regiões frias, né? O que às vezes acaba surpreendendo só em regiões quentes, né? Como a gente conhece, como a própria região de Colatina, Marilândia, Cachoeira de Itapemirim, aqui no sul do estado, que são regiões quentes, alegres também, mas costuma fazer frio, às vezes temperaturas que até baixam dos 10 graus
né, de mínima durante algumas horas do dia, principalmente no começo da manhã. A região serrana já é típica e a gente tem esse cenário de temperaturas que podem chegar a patamares de 6 graus, né, no caso na região serrana, na parte mais alta da região serrana, aí a gente está falando da região que pega ali entre Aracê, Venda Nova, Vitor Hugo, aquele distrito da região de Domingos Martins, também na região de Brejetuba, aquela porção mais alta, e indo sentido ao Pico da Bandeira, também passando por Ibitirama, Iuna, chegando a Dores do Rio Preto. Essas regiões, a porção, né, né, por estar mais alto, né, a porção dessa massa de ar fria que passa por lá pode baixar as temperaturas e ir para patamares ali em torno de 6 graus de mínima, tá? Então, falando de temperatura mínima durante as primeiras horas do dia, madrugada também, podendo de uma escala bem fraca, até mesmo provocar uma geada bem fraquinha em alguns pontos mais altos, né? Aquela geadinha branca, né, bem suave, que rapidamente, nas primeiras horas do dia, ela já se desfaz. Então, há essa possibilidade, eu vou dizer assim, não vou dizer remota, mas é pequena, é baixa nessa região entre o Pico da Bandeira e algumas partes mais altas da região serrana, isso falando para o dia, né, para a madrugada do dia 25 agora e no dia 26, que é quando a massa de ar polar vai estar atuando com um pouquinho mais de intensidade aqui na região do Espírito Santo. Ivaniel, a expectativa para esse inverno é que ele seja mais frio, que a temperatura seja parecida com a que a gente teve registrada no ano passado? Vai ser um inverno seco, chuvoso? Qual que é a previsão para a estação? Olha, os indicativos, né, dos modelos climáticos, eles apontam um inverno dentro das suas características habituais, padrões, né, dentro da normalidade. Nós tivemos o que difere, que nós tivemos, pelo menos nos últimos 2 invernos, um período que praticamente não tivemos frio, né? Foram poucas massas de ar frio que nós tivemos passando durante a atuação do El Niño, né, que atuou ali entre 2023 e 2024. Então, isso mudou a característica tanto do verão quanto do inverno. Foi um inverno muito mais quente, né? A gente observou e relembra que pessoas estavam indo à praia durante o auge do inverno, né? Ou seja, temperaturas ali também batendo patamares acima dos 30 graus durante vários dias, né? Mais de 15 dias às vezes, durante o auge do inverno. Para esse ano, como a gente saiu de uma fase, passamos de uma fase de El Niño para o Laninha, um Laninha bem curto, o Laninha ele é benéfico para essa condição de um pouco mais de frio, um pouquinho mais de chuva aqui no Espírito Santo, nessa porção do Sudeste, mas agora nós estamos numa fase de neutralidade em relação a esse fenômeno climático, ou seja, nós estamos na transição do Laninha para uma fase neutra, que não é nem o Laninha nem o El Niño. Isso daí também traz um benefício, porque ele permite o avanço dessas frentes frias chegarem até aqui, até mesmo no sul da Bahia, na região de Porto Seguro, região de Teixeira de Freitas, ou seja, passa pelo Espírito Santo, coisas que nos últimos 2 invernos, praticamente, nós tivemos poucas incursões, né, poucas entradas, passagens de frentes frias aqui pelo território capixaba. Então, esse ano, assim como nós tivemos já o mês de maio, que foi um mês bem frio para a época, né? Muita gente estranhou, né? Poxa, em pleno outono a gente está com frio, está com muita chuva. Isso são sinais de que o sistema ele está atuando para uma condição de normalidade dentro desse período, trazendo chuvas, sim, um pouco mais tardias, né? Essas chuvas elas deveriam acontecer lá no finalzinho do verão, mas vieram acontecer durante o outono. E agora o inverno está com essa tendência de ser um inverno frio, típico, né? Para a estação, ou seja, temperaturas que nós já estamos projetando chegarem a 6 graus de temperatura mínima na região serrana, na região sul, a parte mais alta ali do Caparaó, até um pouco mais baixa, né? Quem vai subir o Pico da Bandeira pode até observar o congelamento de algumas pequenas poças d'água, né? Lagoa, algum pedaço de cachoeira ainda caindo, que pode congelar acima de 1.500 metros de altitude, 1.800 metros. A gente já pode observar um pouquinho de água congelada durante essas primeiras horas do dia. Então, isso são sinais de que o inverno ele tende a ser dentro das características normais. É normal dar temperaturas de 3 graus na região de Venda Nova, Domingos Martins, ali em Aracê. É natural dar essa temperatura na casa dos 14, 13, 12 graus aqui na região metropolitana, principalmente na parte mais um pouco fora do eixo urbano aqui da cidade, temperaturas de 12 graus, 13 graus aqui na região entre Vila Velha, Cariacica, Viana, aqui que faz parte da Grande Vitória. Então, esse cenário ele deve permanecer ao longo do inverno, ou seja, nós estamos aguardando assim, um inverno com as suas características normais, coisas que a gente já não vê aí pelo menos nos 2 últimos invernos.
pelo menos essa normalidade agora, né? E para quem gosta de friozinho, né, Ivaniel? Temperatura aqui Sim. na Grande Vitória, você falou, 12 graus é o esperado que aconteça aí durante o período do inverno. Em Vila Sim, Velha, né? isso. A gente fala na região, até mesmo a própria Vitória mesmo. Nós tivemos há poucos dias, final de semana agora, Vila Velha registrou 13 graus e meio de temperatura mínima. Vitória ficou nos 14, fechado. Então, mesmo com ainda com esse começo de estação, nós já temos esse patamar de temperaturas na casa dos 13, 14 graus. É possível que até o auge do inverno, no mês de agosto, ao longo do mês de julho também, nós tenhamos esse patamar de temperaturas um pouco mais baixas durante a passagem, logicamente, durante a passagem dessas frentes frias. Para essa próxima frente fria agora que a gente está aguardando, né, de hoje para amanhã, ao longo da quarta-feira, as temperaturas na Grande Vitória devem ficar em torno de 16 graus de mínima, porém a temperatura máxima, no caso do dia 25, amanhã, ela não deve passar ali dos 24, 25 graus, ou seja, a gente pode sair de casa já preparado, porque o vento ele vai trazer essa sensação de frio um pouco mais intenso e a gente vai ter um tempo mais fechado, né, com um pouco de chuva associada. Então, quem aproveitou o calorão hoje, né, amanhã já pode preparar um agasalho, né, um casaco, porque amanhã vai ventar um pouquinho e fazer um pouco de frio. Obrigado, viu, Ivaniel, por essa entrevista, por esclarecer aí pra gente como vai ser o inverno. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos que nos ouvem aqui na Rádio CBN.